O Cruzeiro, porque o atacante mais carismático do futebol brasileiro pode estar indo para lá. Reforço pintando na Toca da Raposa. Isso, dia 23, o Cruzeiro anunciou o que todos nós já esperávamos e, entre aspas, com 6 meses de atraso em relação ao que o Corinthians queria, a contratação do atacante Dudu. O atacante Dudu que entrou em acordo com a direção do Palmeiras para uma rescisão amigável. Falei sobre a saída do Dudu do Palmeiras aqui no canal, nesse link aqui que estão deixando no card aqui. Eu falei sobre o Dudu com o Palmeiras, o ídolo que se despediu do Palmeiras, e agora o Dudu vai chegar na Toca da Raposa, e aí o jogador que foi revelado, foi criado na base do Cruzeiro, retornando ao Cruzeiro depois com 6 meses de atraso, entre aspas, porque a gente imaginava que o Dudu iria no meio do ano, acabou toda aquela confusão, o Dudu voltou atrás e tudo, mas agora é definitivo, o Dudu vai para o Cruzeiro, assina até 2027. Acabou que tudo que aconteceu no meio do ano gerou no meio do ano ali um estresse, um desgaste muito grande. O Cruzeiro chegou a dizer, a gente quer aqui no Cruzeiro, quem de verdade quer estar no Cruzeiro e tudo, porque o Dudu tinha acertado tudo, voltou atrás, desistiu, segundo as informações nos bastidores, desistiu porque tomou uma cobrança da torcida organizada do Palmeiras e ele quis ficar. Aí depois que ele decidiu ficar, a Leila foi para a TV e disse, não, o Dudu tem que ir embora, ele tem que cumprir o que ele queria aí, o que ele prometeu, todo mundo está esperando que ele vá. Então ficou aquele desgaste, mas agora, conversando até com pessoas que cobrem o Cruzeiro, isso está superado da parte do Cruzeiro, está superado da parte do Dudu, e ele chega para assinar esse contrato até o fim de 2027. Então é um contrato de 3 anos. Acabou que ficou pior para o Dudu porque o salário dele vai ser significativamente menor do que seria no meio do ano. No meio do ano, o Dudu, que já era o jogador mais bem pago da América do Sul, o último contrato do Dudu com o Palmeiras fez dele o jogador mais bem pago da América do Sul. E o Cruzeiro ainda ia aumentar esse salário. Então seria um contrato muito, muito, muito custoso pelo salário do Dudu. Teve todo esse desgaste, esses 6 meses que ele continuou no Palmeiras, não foram 6 meses felizes para o Dudu, não foram 6 meses muito felizes para o Cruzeiro, embora a boa campanha na Copa Sul-Americana, né, foi vice-campeão, mas da forma que foi, e agora ele chega no Cruzeiro ganhando muito menos do que ele ganharia. O Palmeiras também, entre aspas, se deu mal, porque o Cruzeiro ia pagar 20 milhões de reais para o Palmeiras para a liberação do Dudu. O Palmeiras não recebeu nada, mas enfim, vai avançar aí. Eu acho que a contratação do Dudu é um bom nome, mas que o Cruzeiro vai precisar, acho que um pouquinho de paciência para o Dudu recuperar o ritmo, porque ele teve uma lesão gravíssima de ligamento cruzado, deixou ele 1 ano afastado, e a volta dele não foi nem de longe, nem perto do que a gente imagina que o Dudu possa fazer. Então, ele teve poucas oportunidades no Palmeiras, é bem verdade. O Abel Ferreira me parecia não muito convencido da capacidade do Dudu a ajudar, mas o fato nos minutos que o Dudu teve, o Dudu não conseguiu ter um ritmo, não conseguiu ter sequência, não conseguiu produzir. Então a gente projeta a chegada do Dudu ao Cruzeiro, como o Cruzeiro precisando ter um pouco de paciência para o Dudu pegar de novo esse ritmo competitivo. É um jogador que precisa de muito ritmo, é um jogador que tem uma capacidade múltipla de contribuir para o jogo. Se precisar de armação, ele dá. Se precisar de assistência, ele dá. Se precisar que ele faça gol, ele dá. Um jogador que cresce em jogo grande, mas o histórico recente, o histórico pós-lesão não tem sido esse. Então, eu não sei qual o nível de ansiedade que o Cruzeiro vai estar com o Dudu, mas o fato o Dudu vai precisar, imagino que o Dudu precise de um tempinho para recuperar esse ritmo.
porque os 6 meses que o Dudu jogou pós-lesão, um pouquinho mais do que isso, não foram minimamente num ritmo acelerado que a gente estava acostumado do Dudu. Então fica aí o primeiro grande reforço do Cruzeiro na janela. Dudu confirmado. Gabigol, se espera que o Gabigol também vá para o Cruzeiro. Até agora ficou aquele dito pelo não dito. O Gabigol disse que não acertou com ninguém. O Ricardo Martins, por exemplo, que é meu companheiro lá na TN Sport, cravou que o Gabigol vai para o Cruzeiro, mas até agora não tivemos nada. Vamos ver no dia 1º de janeiro. E aí, a grande notícia desse pré-natal no Cruzeiro foi que o dono do Cruzeiro, né, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, trouxe a informação de que o Cruzeiro está de olho em Sérgio Ramos, que ainda é uma coisa inicial, que na ocasião, quando ele disse isso, quando o Pedrinho deu essa entrevista à Rádio Itatiaia, ele disse que ainda não tinha começado os trâmites, mas que se o Sérgio Ramos quiser jogar no Cruzeiro e ele aceitar as condições do Cruzeiro, o Pedrinho disse que o Cruzeiro não está muito afeito a negociar. Seria mais ou menos o Cruzeiro falar, é isso aqui, se o Sérgio Ramos quiser, o Cruzeiro tem interesse na contratação do Sérgio Ramos. E quando você fala que Sérgio Ramos é esse mesmo, é o Sérgio Ramos, multicampeão pelo Real Madrid, multicampeão pela seleção espanhola e tudo mais, um jogador, um zagueiro de 38 anos, então é uma preocupação aí, um jogador de 38 anos, um jogador que não joga, a última partida do Sérgio Ramos foi em maio, no dia 26 de maio, nós estamos agora no dia 25 de dezembro, ou seja, há 7 meses o Sérgio Ramos não entra em campo, desde que acabou o contrato dele com o Sevilha. Então é um jogador de renome internacional, é um jogador que na temporada em que ele jogou, na temporada 23-24, ele teve bons números ok no Sevilha. Ele jogou 28 partidas pelo Sevilha, jogou no Campeonato Espanhol, tá? No Campeonato Espanhol, esses números aqui do SofaScore no Campeonato Espanhol. De 38 jogos do Sevilha, ele jogou 28, com uma média de minutos de 90 minutos por jogo, ou seja, quando ele jogou o jogo todo, fez 3 gols lá no Campeonato Espanhol, enfim, teve quase 70 participações com bola, quase 70 ações com bola por jogo no Campeonato Espanhol. Então, assim, foi uma temporada de ok para boa. Em alguns momentos ele sofreu, especialmente quando precisou correr atrás de atacante adversário. Ele teve esses problemas, mas no fim foi uma temporada de regular para boa. O SofaScore preparou esses números aqui do Sérgio Ramos desde a temporada 22-23. Então aqui estão números da temporada 22-23, 23-24. As 2 últimas temporadas que ele jogou, uma pelo PSG, outra pelo Sevilha, tá? Nas 2 temporadas, 82 jogos, 11 gols, 2 assistências, 72 finalizações no gol, 92% de acerto de passe, 70% no acerto do passe longo, 99 desarmes. De acordo com o jornalista Samuel Venâncio, o Cruzeiro encaminhou a contratação do atacante Yannick Bolasie. O jogador de 35 anos está livre no mercado após disputar a última temporada pelo Criciúma. O congolês jogou 36 partidas, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Para a confirmação do negócio, ainda faltam os exames médicos que só serão realizados no começo de janeiro, na reapresentação da equipe. Com passagens pela Premier League, será que Bolasie vai brilhar no cabuloso em 2025? Tomara. Números, então, deste... é o mais carismático do Brasil. De acordo. Resenha. O cara é bom nisso, hein?
36 jogos, 28 como titular, 8 gols e 4 assistências. Então ontem já, no início da noite, né, o Samuel Venâncio estava acompanhando e informava dessa possibilidade. E era um cara até cobiçado, né, Marra, por outras equipes. O Fluminense falava, né? Não falou, Jailson? Falou. A gente chegou a citar aqui e de repente deve fechar aí com o Cruzeiro. Assim, pensando, você falou formação de elenco? Então. É um senhor jogador, já é um jogador da faixa etária, né, superior, mas é um jogador que tem muita qualidade com a bola, jogador que jogou muita bola no Criciúma, muita bola. Ah, mas o Criciúma caiu, mas ele jogou bola. Assim, uma coisa não muda a outra. Vários jogadores que caíram, depois apareceram e arrebentaram em outros clubes. Eu acho que é uma boa contratação e para mim a cara de vai ter... O Cruzeiro está dando outro passo. Já foi dado um passo com o Pedrinho, quando ele reforçou ainda mais o elenco, e agora vai dar um novo passo, dando uma declaração. Eu quero voltar a ser o Cruzeiro conquistador. Mas é nesse sentido, então, de formação de elenco. Sim. É assim que vocês encaram? Sim. Até porque se você parar para pensar que o Cruzeiro tá ventilando, né? Ventilando assim, ainda não anunciou, mas tem acertos com Dudu e Gabigol que podem ser os titulares. O Bolassi vem para compor o elenco. E uma baita composição de elenco, porque é um cara que entrega gol, entrega movimentação pelas pontas, mesmo com experiência, né? Também é um cara que joga centralizado, enfim, tem o Caio Jorge lá também, ainda no ataque. Então eu acredito que sim, pode ser um jogador. Vou repetir o que eu falei há pouco. As equipes brasileiras estão entendendo a montagem de elenco, não apenas de um time titular. Então você pega o Cruzeiro, que vai disputar a Sul-Americana, o Brasileiro, o Mineiro, Copa do Brasil, enfim, vai disputar algumas competições, e você pega que o Fernando Diniz, a gente vai precisar montar um elenco. Não vamos cair no erro de montar só 11 jogadores, ou ali 14, 15. Até porque eu tô vendo aqui, olha, o Cruzeiro acabou de anunciar o Christian, acabou de anunciar, tá? Baita contratação, por sinal. É? Bom jogador. Meio campista. Volante ali, sai pro jogo. Olha lá. Bom jogador. O Christian e o Rodriguinho também. O Rodriguinho que era do América, Marra. Sim. Dois jovens aí, 21, 23 anos é o Christian, né? E o Rodriguinho tá na tela ali, ó. O Rodriguinho de graça, né? Porque o Rodriguinho tava terminando o contrato com o América, pelo que eu entendi. O América normalmente dificulta muito... Dificulta não é bem a palavra, assim. O América valoriza bem os jogadores formados em casa e não tá ali para servir Atlético ou Cruzeiro. Isso. Então, faz muitas vezes um jogo mais... vão contratar, mas não vai contratar tão fácil assim. O Salum sempre fala isso. Mas isso já talvez mostre, eu preciso apurar mais sobre isso, sim, talvez mostre um pouco do trânsito do Alexandre Matos. Né? Vale lembrar, o Alexandre Matos começou no América, né? Uhum. Sim. O primeiro destaque dele foi no América. E ele é um cara, e ele nos trabalhos dele, quando a gente já viu formação de elenco, ele é muito isso do volume, né? Sim. Esse jogador, né? Não só das estrelas, ele contrata uma ou estrelas. duas vezes, né? Várias vezes ele fez isso. De volume. E eu acho importante essas contratações, principalmente do Christian, que acho que chega um cara mais pronto para chegar e jogar e ter um papel importante. Porque a gente tá vendo o Cruzeiro indo de nomes muito diferentes, de perfis. Você falando de estrelas como o Gabigol, como o Dudu, o Eduardo, também sendo ligado ao Cruzeiro, também um jogador mais veterano. Bolassi. O Bolassi. E aí... questão, né? Exato. Wallace. Exato. Matheus Henrique. Lucas Silva. E aí eu também, imagina, e aí me pega muitas vezes a questão da intensidade que esse time vai oferecer também sem bola. Então, sim, sem dúvida que são grandes jogadores, mas dentro do equilíbrio que esse elenco vai oferecer. Por isso que eu tô muito ansioso em relação, porque a gente olhar as contratações isoladas, acho ótimas. E acho que até pensando em elenco do Rodriguinho e do Christian, são perfeitas. Mas em relação aos nomes que estão vindo mais badalados, eu tenho um pouco ainda de ressalva em relação ao equilíbrio que esse time vai ter, ainda mais de uma proposta agressiva como a do Diniz. Olhando separadamente, acho ótimas contratações, estão muito com os colegas em relação ao Bolassi. Tá mesclando juventude com experiência. Um cara que chega para agregar muito. Que bom que ele fica no Brasil pelo pacote de carisma e futebol que ele entrega.
mas também vejo nesse cenário. Acho que vai jogar muitas vezes como titular, mas não é o cara para pegar uma posição e jogar o ano inteiro. Todas como titular. Tem isso também, né, Jailson? Nessa resenha que a gente tá falando sobre o ataque do Cruzeiro, ainda tem o Soteldo, que também é um nome absurdo também. É bom jogador de Claro que é. Mas o Bolassi, ele seria titular até em outras equipes, não seria? Em outras equipes, sim. No Cruzeiro, dessa forma... Desse nível aqui, não, né? Não. E o Soteldo pode ser jogador de Copa do Mundo, né? A Venezuela caiu nas eliminatórias, mas pode ser jogador de Copa do Mundo. A gente já pode falar que o Cruzeiro, que o elenco está montando, é melhor que o do Atlético? Nessa disputa mineira, vamos falar assim? Elenco. Saindo do 11, sim. Não. Que tá montando ou que tá no noticiário. Se desenhando, Isso precisa se concretizar. É verdade. Mas hoje sim. Hoje não. Com o que está se desenhando, né? Com o Gabigol, com o Dudu, com o Bolassi, com o Soteldo. Aí sim. Se isso tudo... Sim. É que a gente já vê que o Cruzeiro está se movimentando, pelo menos. E no Atlético, não sei se não está, ou pelo menos não está vazando. Não está vazando. O Atlético hoje não tem nem técnico, né? Isso que eu ia falar. Desculpa, mas eu tive que colocar esse aqui, turma. Hoje não! Hoje sim! Verdade. Isso me lembrou a situação que... Eu sei que é outro assunto, mas isso me lembrou a situação do Vasco. O Vasco está nesse imbróglio todo de não saber qual será a SAF e tudo mais. Pelo menos já está tentando adiantar o caminho com o treinador. A gente não tem investidor. Pode não aparecer um comprador. Pode não aparecer um investidor. Daqui a pouco começa o brasileiro. Deixa eu pelo menos já ter um treinador para ter um modelo de jogo, uma ideia do que vai fazer com quem está aqui. O Atlético Mineiro, até agora, não se mexeu nisso. E o Cruzeiro já está aí. O resultado final da temporada do Cruzeiro é decepcionante. E a gente falou isso daqui. Sim. É decepcionante, assim como do Atlético. Assim também, óbvio. Mas eu digo por conta do Fernando Diniz, né? Lembra que a gente nem sabia se o Fernando Diniz continuaria, teve toda aquela última coletiva e tudo mais. Ele, o Matos, enfim. E aí você já vê, pelo menos, eles estão se mexendo. Ó, Diniz, você vai continuar, o projeto vai ser contigo e a gente está te dando os nomes aí. Estão te dando jogador. Agora você vai ter que entregar. Ainda você vai ter que entregar. E aí a pressão é ainda mais maior. Com esses caras, esses caras todos, né? Eu só tenho dúvida na quantidade. Está mais velho, principalmente, precisa dessa vitamina do sol. E vou fazer um comentário para o meu canal de YouTube em relação ao Cruzeiro e em relação ao Atlético Mineiro. Gente, o Cruzeiro em 6 meses se resgatou completamente. O Cruzeiro hoje é um time do mundo. O Cruzeiro hoje é falado, né, cantado em verso e prosa no Brasil, no exterior, pela gestão espetacular, né, do Pedro Lourenço, do Pedro Júnior, do Alexandre Matos, do Paulo Pelaipe, da equipe diretiva do Cruzeiro, que colocou o Cruzeiro no seu patamar de origem. Haja vista as contratações. Gabigol já está contratado, né? Gabigol já assinou um pré-contrato, viu, gente? Há muito tempo, né? Gabigol está contratado, o Dudu também está contratado, né? O Cruzeiro vai ter talvez o melhor ataque do Brasil, com Dudu, Gabigol e Caio Jorge, né? Só fala mal quem tem inveja, quem não conseguiu contratar esses jogadores, tá certo? Então o Cruzeiro se resgatou em tão pouco tempo. Agora, eu quero dizer a vocês o seguinte: ter um ataque e um time forte não significa garantia de títulos, jamais. O Real Madrid em 2005 montou o time dos Galácticos com Beckham, Figo, Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, Raul e outros gênios, e não ganhou nada. Então o futebol não é ciência exata, não é matemática. Agora, que o Cruzeiro está fazendo as contratações pontuais, que o Cruzeiro está fazendo as contratações devidas e que o Cruzeiro está formando um time fortíssimo para buscar as taças, disso ninguém tem dúvida. Ele vai brigar pelas taças que ele vai disputar. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, né? E o brasileiro é importante dizer, cada jogo é uma decisão, então não tem nada que poupar ninguém. Não tem que poupar jogador, porque tem um jogo importante. Não tem que poupar ninguém. O jogador descansa segunda-feira e joga durante a semana e treina, né, e vai para cima. Porque são jogadores que ganham muito, são super bem preparados, com nutricionista, fisiologista, né? Ó, tá passando um trator aqui, ó, puxando a areia da praia. Com nutricionista, com fisiologista, com tudo de bom e do melhor, com toda a infraestrutura. Então, o importante, né, que a gente tem que dizer é que o Cruzeiro está resgatado, o Cruzeiro está nas páginas esportivas do mundo, né? E a diretoria trabalha com seriedade, pagando as dívidas, contratando, né? Porque o Pedro Lourenço é um empresário espetacular, é um gestor maravilhoso, haja vista o sucesso do Supermercados BH.
né, meus amigos? Então é essa a questão. Hoje, o Cruzeiro está à frente do Atlético. O Atlético é um time totalmente endividado, né? Que vendeu o shopping para pagar dívidas e não pagou, que tem um estádio questionado por todos, né? A infraestrutura do estádio é péssima, a acústica, o gramado, agora vamos botar gramado sintético, né? E o Atlético já está mais bem estruturado que o Cruzeiro há tempos. Então ninguém entende o motivo pelo qual o Atlético está passando por uma fase tão ruim e tão difícil. Um time que brigou até a última rodada para não cair. Uma equipe considerada forte no Brasil, que todo ano começam as competições, olha, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro nunca chega. É sempre uma promessa. Então tem muita coisa errada do lado de lá, né? Tem muita coisa errada que é preciso ser corrigida. Porque o Atlético prometeu que teria 4 rookies por ano, né? Que estaria saneado em 2025, que seria o Real Madrid do Brasil. E está longe, muito longe de conseguir isso, né? Só falácia e o que é bom na prática, nada. Então, meus amigos, como é bom ver o Cruzeiro ressurgir das cinzas, o Cruzeiro que esteve na lama, mas que foi resgatado, né, pelo Pedro Lourenço lá atrás, quando não era dono, e botou comida na mesa, pagou salários, pagou energia, pagou água, pagou tudo. Publicidade, enfim, tudo. Não deixou o Cruzeiro fechar as portas. Pelo Ronaldo, que tirou o Cruzeiro da segundona e devolveu a elite, que é o seu lugar de origem, e agora o Pedro Lourenço como dono, né, o Pedro Júnior, a família, e todos os 14 milhões da China Azul, né, estão felizes da vida pelo trabalho, pelo compromisso, pelo comprometimento, e a tendência é o Cruzeiro voltar a ganhar títulos, porque esse é o DNA desse clube gigante do futebol brasileiro. Não é isso, meus amigos? Olha, um fim de semana abençoado, acho que são do bem, sou filho de Deus, mereço pegar uma prainha. Estou aqui, ó, sempre sob o patrocínio do Supermercados BH. Se você começar a apostar a partir de R$1 e ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, o link da Esportiva VIP está aqui embaixo na descrição.